Oi, boa noite. Eu sou o Humberto Maggi. Eu fui convidado pelo Pedro Almeida para participar aqui do canal. Já tem um tempo, né? Através da indicação do Anderson Rosa, o Frater Goya. E como eu expliquei para os dois, o meu esquema de trabalho me atrapalha um pouco. Eu deixei para gravar algum vídeo agora nas minhas férias e não tive muito tempo de preparar muita coisa, então resolvi fazer um videozinho rápido de apresentação. O Goya e o Pedro, eles me adicionaram ao grupo mais com a temática da demonologia, que é um dos assuntos que eu realmente estudo e escrevo a respeito. Eu tenho publicado lá na Inglaterra pela Radiant Press um volume chamado Demonology, a Introduction with a Selection of Texts, que é uma introdução que trata da origem do termo daimon, desde do Homero até o final da Antiguidade, alguma coisa da Renascença também. Em português, eu publiquei como parte da coleção que eu tenho publicado no Clube dos Autores. Ela é o volume 3 da coleção, né? Aqui pela introdução, pelo sumário, você dá para ter uma ideia mais ou menos do que trata. E demonologia também é um tema que eu venho desenvolvendo em vários textos separados. Eu comecei a escrever já faz tempo no Brasil, na época, acho que era 95, 96, na saudosa revista do Carlos Raposo, a Safira Estrela, que eu considero um marco histórico no ocultismo no Brasil, inclusive também particularmente em Telema, no Brasil. E lá fora eu comecei a publicar mais, foi a partir de 2010, 2011, quando eu publiquei um primeiro texto tratando bastante sobre a questão da demonologia pela Scarlet Imprint, foi uma antologia chamada Diabólico. Tem ela aqui. Isso foi lá para 2010, 2011. Já não lembro muito bem. E eu vim tratando o tema constantemente de lá para cá. Eu vou fazer uma introdução rápida ao assunto. Eu tenho um canal meio que abandonado aqui no Facebook também, onde eu tratei sobre a questão da demonologia mais relacionada com a história da tradição cipriânica. Cipriano também é um outro assunto que eu tenho estudado. Eu tenho lá fora nos Estados Unidos publicado esse calhamaço aqui, que também publiquei depois em português, também na mesma coleção do Clube dos Autores, é o volume 2, né? Ele tem um prefácio do Friswold, uma apresentação do Félix Castro Vicente, que é um dos grandes estudiosos sobre a história do livro de Cipriano, ele lá na Espanha. E tem a introdução histórica minha e depois uma reunião de textos que pega o livro original do século XIX, do Cipriano, que deu origem às edições brasileiras. Se vocês estão acostumados, já viram as edições brasileiras, vocês percebem que elas mais ou menos repetem o mesmo material. O material original é do século XIX, publicado pela Livraria Econômica. Então eu incluí esse, mais 3 grimórios espanhóis. Os grimórios espanhóis, eles tratam mais da parte de magia cerimonial. A edição portuguesa, ela tem muito material de exorcismo, busca de tesouros e boa parte dela é uma coleção de segredos mágicos derivados da cultura popular. É um acervo bastante interessante.
Mas a parte espanhola, ela surge como uma adaptação de um grimório do tipo da Chave de Salomão, chamada Véritable Magie Noire, e em cima disso o Cipriano espanhol foi se desenvolvendo. Eu também publiquei na coleção o Véritable Magie Noire, é a última coisa que eu publiquei, inclusive, e eu fiz a tradução direto do original que está lá na biblioteca francesa. Mas então, fazendo assim uma introdução rápida, né, para o tema da demonologia, eu não tive tempo de parar e preparar uma coisa com mais cuidado. Minhas férias foram meio corridas, com várias coisas para resolver aqui. Eu também passei uma semana aí com tosse. O uso mais antigo, a primeira vez que a gente encontra a palavra daimon, é lá pelo século VIII a.C., nos escritos de Homero. Homero é a primeira referência, o primeiro uso da palavra daimon. E em Homero, daimon, ele é basicamente um dos termos com os quais se refere aos deuses, às divindades gregas, a seres sobrenaturais do panteão grego. A primeira vez que a palavra aparece no primeiro livro da Ilíada, ele está se referindo aos deuses olímpicos. Atenas, no começo do livro, ela se manifesta a Aquiles, e depois o texto diz ela retorna ao Olimpo, onde estavam os outros daimonas. É a primeira vez então que a palavra aparece. Homero usa a palavra consistentemente nesse sentido, e ela vai sofrer uma mudança significativa no próximo autor grego que sobreviveu desse tempo, que é o Hesíodo. E o Hesíodo ele faz uma mudança muito importante, né? Alguns estudiosos consideram o Hesíodo como o primeiro demonologista, daimonologista, porque ele deu um outro uso para a palavra. Ele usou a palavra de uma maneira bastante específica para indicar as almas dos homens que haviam vivido na época do ouro, a época dourada da humanidade. Depois que esses homens haviam falecido, né? Depois que a Era do Ouro havia acabado, Zeus transformou a alma desses homens em daimones e deu a eles o encargo de administrar a justiça e a distribuição de riquezas no mundo. O que está de acordo com a origem etimológica da palavra. A raiz da palavra daimon vem de dai, que significa distribuir, distribuição. Então, no seu significado mais original, daimon é um ser que distribui, né? Coisas positivas ou coisas negativas, de acordo com o contexto. Zeus, na descrição de Aquiles, seria o grande daimon, porque ele distribui de duas urnas as coisas boas e as coisas ruins que cabem a todo ser humano. Mas com o Hesíodo, o daimon, então, ele passa a ser uma entidade intermediária, né? Ele está ali administrando a justiça de Zeus no mundo dos homens. E ele passa a ser também, tem a conotação de ser uma alma de morto. Essas duas utilizações da palavra daimon, a homérica e a de Hesíodo, ela se mantém durante toda a antiguidade. E, na verdade, acaba havendo, em determinado momento, um relaxamento no uso do termo. O Platão ele usa muito, é importante na filosofia platônica, a ideia do daimon, e ele enfatiza muito o daimon como nesse aspecto do intermediário. Ele chama Eros, por exemplo, de um grande daimon. Mas esse relaxamento faz com que, em determinado momento, mais para o final da antiguidade, você praticamente usa a palavra daimon como as pessoas usam hoje a palavra espírito. Você pode se referir a quase a qualquer coisa, qualquer inteligência, né, não material, como sendo um daimon. Isso gerou
a necessidade de se associar especificações com a palavra. Então você tem o agato daimon, que é um bom daimon, você tem o kako daimon, que é um mau daimon. O Iâmblico, ele fala do ideo daimon, o daimon próprio ou peculiar da pessoa. Cada pessoa, de acordo com o Iâmblico, teria um daimon próprio. Mas o Iâmblico também, em outra parte, ele coloca os daimones como sendo um dos elementos na hierarquia dos seres espirituais. Ele faz uma mistura, ele tem ali anjos, ele tem deuses, semideuses, heróis, tem os daimons e tem as almas humanas. Então ele faz uma certa diferenciação nesse sentido. Então, mais para o final da antiguidade, o daimon ficou um termo assim muito relaxado. Quando, um pouco antes do começo da era cristã, é feita a primeira tradução para a língua grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ali ocorre um novo uso, começa ali um novo uso, que é o que vai depois desembocar no conceito de demônio, de demonologia, já dentro de uma ótica cristã. Os tradutores da Septuaginta, eles usaram a palavra daimon naquelas passagens em que se faz referência a entidades de outros povos ou algum tipo de entidade fora do contexto judaico, a qual se prestava algum tipo de adoração ou oferenda. Então, na Septuaginta, a palavra daimon adquire uma conotação negativa nesse sentido. E é também a Septuaginta que dá início ao que nós vamos hoje chamar de angelologia, porque é ela que pegou o termo angelos, do grego, que significa mensageiro. Você encontra já também, desde Homero, você encontra lá o uso da palavra para se referir a pessoas que eram mensageiras, e usa para traduzir termos como Malak, Malakim, que eram representantes do Deus judaico, que apareciam em algumas passagens dentro da Bíblia. Então, com a tradução da Septuaginta, essas palavras começam a adquirir aquela conotação que vão ter hoje para a gente, A ideia do daimon cristão, um anjo caído, mantém o seu aspecto intermediário, ela começa também um pouco antes naqueles livros que são chamados livros de Enoque, que fala dos guardiães que se apaixonaram pelas mulheres, vieram ao mundo, ensinaram várias artes, inclusive astrologia e feitiçaria. E esses livros de Enoque, então, eles introduzem essa ideia do anjo. Opa, o vídeo caiu aqui, a gravação, eu passei uns 10 minutos falando aqui sem gravar nada, mas vamos tentar pegar o fio da meada. Eu dei uma olhada, eu estava falando, quando parou de gravar, sobre a ideia do anjo caído que aparece nos livros de Enoque, e que ela é aceita, ela é absorvida pelo cristianismo. É um fenômeno curioso, porque os primeiros cristãos, os primeiros padres da igreja, como Lactância, eles se referem muito ao livro de Enoque, mas quando você chega já no final do século IV, com Santo Agostinho, que é quem fecha a teologia cristã da antiguidade, permanece o teólogo mais importante até São Tomás de Aquino, já na Idade Média. O cristianismo, ele mantém a ideia do anjo caído, que o judaísmo rejeita. Se você vai ver no Talmud, a ideia do anjo que cai, o anjo que peca, ela não é aceita. O judaísmo, ele interpreta os demônios como uma outra coisa, como uma categoria própria, intermediária. Em algumas passagens do Talmud, inclusive, existem referências positivas a esses demônios. Existem demônios que ajudam os rabinos, existem demônios que ensinam coisas aos rabinos. A própria imagem do Asmodeus, como um estudioso da Torá no Talmud, ela é bastante interessante. Mas dentro do cristianismo, o cristianismo mantém a ideia do anjo caído, embora
quando você chega no Santo Agostinho, os livros de Enoque em si são rejeitados. Santo Agostinho, ele fecha essa questão da rejeição dos livros de Enoque, porque a angelologia cristã, como ela se desenvolve, ela chega num ponto em que ela considera que o anjo é um ser puramente espiritual. Então, uma das ideias centrais do livro de Enoque, que os anjos, os guardiães, caíram porque se apaixonaram pelas mulheres, tiveram filhos com as mulheres, ela é rejeitada por Santo Agostinho e na sequência, pela Igreja. Então, é uma ironia bastante interessante que eles mantêm a ideia do anjo que cai, mas eles rejeitam os livros de onde essa ideia vem e eles têm claramente que mudar o pecado, a razão da queda. Na versão original do livro de Enoque, claramente é a luxúria. Os anjos se apaixonam, se atraem pelas mulheres. Na versão cristã, o pecado deixa de ser luxúria e passa a ser a soberba, né? O orgulho, né? Os anjos caem por orgulho. Essa versão da angelologia, da demonologia cristã, ela é então estendida por Santo Agostinho a todo o contexto da cultura, da religião, da magia pagã. Para Santo Agostinho, não existem nem os deuses pagãos e nem tampouco as almas dos mortos podem participar de atividades mágicas como os magos pagãos acreditavam. Santo Agostinho reinterpreta isso tudo como sendo um exercício de manifestações diabólicas. Quando o mago pensa que está invocando a presença de uma divindade, quando ele pensa que está invocando a presença de um espírito, de morto, para Santo Agostinho ele está sendo enganado, o que ele realmente está invocando é um demônio. Então, eu mais ou menos tinha perdido o fio da meada, porque eu daí tinha ido parar lá de volta na... sim. Então, a ideia de que os mortos podiam afetar, né, os vivos, que é uma das características da Goécia original. O Góes, ele é uma figura que surge aí por volta do século V, VI a.C. Eu sou meio ruim para decorar datas, mas você já encontra a ideia da Goécia bem definida no Platão. Platão fala da Goécia algumas vezes, menciona. O termo Góes, o seu registro escrito mais antigo que nós temos vem de Heráclito, que ainda é anterior a Platão. E esse Góes, essa Goécia, ela era basicamente uma arte de se lidar com espíritos de mortos. Os gregos, eles quando tinham algum problema que eles acreditavam estar sendo causado por mortos, que eles chamavam mortos sem descanso, nós chamamos mortos sem descanso, em inglês são chamados restless dead, nos estudos a respeito, eles chamavam um góis que ia identificar qual era o problema e tratar a questão, fazendo com que esse morto ele descansasse. A ideia de que o morto sem descanso podia perturbar, afetar os vivos, ela se encontra desde Homero, desde o século VIII. Embora a visão do morto em Homero seja de que o espírito do morto ele é muito fraco, ele não tem essa capacidade toda de interferir. A ideia que fica é de que ele é mais um espírito que sofre do que um espírito que faz sofrer. Mas você tem ali sim algumas indicações que esses mortos podiam afetar os vivos. A primeira indicação vem do próprio livro da Ilíada, quando a psique de Patroclo ela aparece ao Aquiles, ela flutua sobre o Aquiles que está adormecido, semi-adormecido, e ela vem pedir ao Aquiles que apresse os preparativos do seu enterro, porque segundo a psique, o fantasma de Patroclo, ele não conseguia atravessar e se integrar no reino dos mortos enquanto isso não fosse feito. As próprias almas que estavam no reino dos mortos não deixavam
ele fazer isso. Então você tem uma alma sem descanso e ela está afetando, né? Ela tem a capacidade de vir até a pessoa, se manifestar no sonho. Então isso é uma interferência, né? Mesmo que seja narrada de uma forma amigável, amistosa e mesmo tocante. No segundo livro de Homero, na Odisseia, que é onde nós temos a primeira descrição de uma cerimônia que nós podemos chamar de necromântica, o Odisseus, o Ulisses, ele faz uma cerimônia para invocar a alma do profeta Tiresias, do vidente Tiresias. Mas antes que o Tiresias apareça, aparece primeiro a psique do Elpenor, que era um companheiro de Ulisses que tinha acabado de morrer antes do Ulisses embarcar nessa aventura, e o próprio Ulisses não estava sabendo que ele tinha morrido. E essa alma ela vem e pede a Ulisses exatamente a mesma coisa. Você não vai embora, não me deixa sem ser propriamente sepultado. E essa alma, ela, ao contrário de Patroclo, ela ameaça o Odisseus, ela faz uma ameaça a Ulisses. Ela diz que não faça isso para que eu não me torne a razão dos deuses odiarem você, que eu recorra aos deuses para né, castigar você por não ter me deixado sepultado corretamente. Essa ideia de que a alma ela não pode causar problemas diretamente, né? Ela tem que pedir o auxílio divino para ser vingada, no caso, ela ainda dura alguns séculos, porque se você olha na, na tragédia de... Esqueci o nome agora da tragédia. Aquela tragédia do filho que matou a mãe. Orestes. O Orestes é uma história muito complicada, mas no final das contas Orestes mata a mãe para vingar o pai, e a mãe persegue, a alma da mãe passa a perseguir o filho, mas ela não tem o poder de perseguir o filho diretamente. Ela chama as fúrias e ela fica enchendo a paciência das fúrias. São as fúrias que ficam perseguindo Orestes durante né, a narrativa. Com o passar do tempo, essa ideia muda e os gregos, né, e também aquela comunidade helênica toda, porque os gregos se expandem até o Egito, eles depois das conquistas do Alexandre o Grande, você tem ali uma cultura muito helenizada. Quando Roma conquista, né, toda a área do Mediterrâneo, eles absorvem a cultura grega, então permanece uma cultura muito helenizada. Eles começam a acreditar que esses mortos sem descansos podem realmente afetar os vivos. Então, se você vai nos papiros gregos, os chamados papiros mágicos gregos, você vai ver ali que tem muita fórmula mágica, muito ritual, que tem justamente o objetivo de fazer com que as almas dos mortos façam coisas para os vivos. E paralelo, você tem esse acervo arqueológico das chamadas tábulas de maldição, que eram... Ok, a gente não estamos acertando aqui o mistério desse gravador. A gente está gravando isso aqui no meu telefone, né? Quando eu fiz o vídeo lá pro Conate do Cipriano, ele gravava meia hora e parava, mas agora gravou 13 minutos, parou, gravou 10 minutos, parou. Eu vou fazer um último pedacinho aqui para fechar isso. Então, eu estava falando sobre as chamadas, né, tábuas de maldição, onde a pessoa escrevia determinadas coisas que ela queria, e eram umas folhinhas de chumbo, eram enroladas, às vezes se pregavam alguns pregos, e eram colocadas em sepulturas ou lugares onde ou aconteceram grandes batalhas e coisas semelhantes, né? A ideia de que você ali tinha acesso a espíritos sem descanso, espíritos que não estavam propriamente integrados no reino dos mortos e que por isso podiam ser explorados nas práticas mágicas. Existem alguns casos em que espíritos mesmo, né, vivendo integrados no Hades são invocados também. Você não existe um critério preciso. É que nem o uso da palavra daimon já no final
da antiguidade. Você não tem um critério preciso para isso. Você pode fazer aproximações, né, comparações, né, o exercício de comparação é sempre muito útil, desde que feito de forma correta, bem embasada. Você vê, às vezes, as pessoas perguntam, Exu, Pombagira, é Daimon, coisas do gênero. Você está fazendo comparações, aproximações, né, de culturas diferentes, de termos diferentes. Nesse caso específico, se você chegasse lá no final da antiguidade e explicasse para alguém, né, de cultura grega o que é um Exu, uma Pombagira, ele diria para você no final da antiguidade que sim, seria um tipo de Daimon, mas você não encontra nenhum tipo de Daimon na antiguidade que case exatamente com a ideia do Exu e da Pombagira. Por quê? Você tem na antiguidade a ideia desses mortos sem descansos, que de certa maneira tem algumas características que você vê nas histórias de Exu e Pombagira, porque essas histórias, quando você tem uma narrativa, né, contando como teria sido a vida dessa entidade antes de morrer, elas são entidades que eram marginais ou foram marginalizadas, que passaram por sofrimentos. Então, elas têm algumas características, né, que você podia dar aos mortos sem descanso da antiguidade, que eram considerados, por exemplo, os atafoi, aqueles que não foram propriamente enterrados, aqueles que morreram muito cedo, os que morreram antes de casar, ter filhos e coisas semelhantes, né? Essas entidades eram aquelas que se tornavam, né, problemáticas e eram utilizadas na magia. Mas, por outro lado, você tem o Exu Pombagira como uma entidade de poder, de independência, né? E isso aproximaria ela de uma outra categoria de mortos da antiguidade, que era a categoria dos heróis. Os heróis, muitas vezes, também tinham passado por existências marginais ou marginalizadas. Eles tinham tido mortes, né, muitas vezes espetaculares e coisas assim. Ou seja, o herói era alguém que tinha se destacado, né, de alguma maneira em vida, e depois que morria as pessoas passavam a fazer um culto a ele. O Exu Pombagira pegaria características um pouco de cada um e seria provavelmente descrito como um daimon de morto na antiguidade. Mas esse é um exercício né, de comparação, de aproximação. Você tem que ser cuidadoso com esse tipo de coisa. Então, vamos fazer um fechamento rápido, né? Antes que esse vídeo caia de novo. Eu vou encerrar nesse vídeo dessa vez aqui. Você tem o que pode ser chamado o começo da demonologia ou da daimonologia nos escritos do Homero e do Hesíodo. São os registros mais antigos da palavra. Em Homero, a palavra ela geralmente se refere a divindades. Em Hesíodo, ela se refere a espíritos intermediários, né, que estão entre o homem e a divindade, no caso Zeus, que também são espíritos de mortos. E no decorrer da antiguidade, o termo, né, ele se torna assim, o uso do termo, né, se torna laxo, e você passa a usar adjetivos, né, para caracterizar que tipo de daimon você está se referindo. Um agato daimon, um capo daimon, um nekio daimon, daimon de morto, o edeo daimon do iâmblico, né, o daimon particular, e por aí vai. E, paralelamente a isso, você tem, quando começa a tradução da Septuaginta, a adoção da palavra daimon para se referir a divindades ou entidades, ídolos não judaicos, ou seja, a quem a Bíblia se refere de maneira negativa, né, os falsos deuses e coisas assim. E esse uso, ele depois se casa com a ideia do anjo caído, que a gente vê lá começar na literatura de Enoque, é adotada dentro do cristianismo e depois se torna uma coisa fundamental na interpretação cristã das religiões pagãs. Se você vê hoje, né, quando o
uma denominação cristã está acusando outra religião de origem africana, por exemplo, que não está dentro desse contexto, mas eles querem trazer para esse contexto. Ah, não, os orixás são demônios. Eles estão simplesmente repetindo esse exercício que Santo Agostinho utilizou bastante, de pegar a categoria deles, do daimon, como um anjo caído, e querer projetar ela em cima das religiões de todas as outras pessoas. Então você vê que a demonologia ela permanece uma questão política, né, até hoje na nossa história. Ainda traz muito problema essa questão toda da interpretação cristã, do uso cristão da palavra daimon. Isso resume basicamente os pontos principais, né, na criação, na evolução da demonologia. Se vocês forem lá nesse meu canal abandonado lá do YouTube, tem lá esse vídeo, acho que é 1h30, falando sobre a magia, a demonologia na Confissão de Cipriano, que é um texto do século IV. Você encontra essas ideias todas já, né, já bem presentes ali, mais ou menos contemporâneo com Santo Agostinho. E eu tendo depois mais tempo, uma oportunidade melhor, a gente volta aqui e fala mais sobre esse assunto e outros assuntos relacionados. Obrigado, boa noite.